Olá, meus queridos, vamos para a nossa aula na sequência didática Produção do Lixo, na página 198 de hoje, quarta-feira, dia 5/8, tá bem? Olhem, nós vamos hoje falar sobre algumas questões que vocês mesmos levantaram na aula passada, ao verem, né, essas formas de descartes irregulares de lixo. Então, hoje nós vamos já pensar sobre isso, como também a Pro vai mandar algumas questões para vocês responderem aí no Google Forms, tá bem? Então, vamos lá. Na semana passada, teve gente que perguntou assim: Pro, como que a gente faz para não produzir tanto lixo? Como que a gente faz para descartar bem o lixo? Perguntaram também sobre se o lixo faz mal ou não. Vamos ler para ver se a gente encontra já algumas dessas respostas? Para isso, peguem lápis aí para vocês marcarem o que for importante, tá bem? Então, vamos lá. O lixo e sua classificação. Então, hoje vai falar sobre a classificação do lixo. Como será que ele é classificado? Alguém aí sabe? Então, vamos. Você sabe como o lixo pode ser classificado? E em sua casa, como você classificaria? Olhem, aqui na minha casa eu tenho 2 cestos de lixo para separá-los, né? E vocês aí, têm? Vocês fazem essa separação? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Olhem. Lixo é decorrente de atividades humanas, domésticas ou industriais. Pode ser classificado como orgânico quando sua origem é animal ou vegetal, como restos de alimentos, excrementos e folhas de papel. E também pode ser inorgânico, quando é composto por vidro, plásticos e metais. O que tem aqui nesse primeiro bloco que a gente pode destacar? Bem, aqui está falando sobre lixo orgânico e o outro qual que é? O inorgânico. Qual que é o orgânico mesmo? Vamos grifar? Olha, é aquele de origem animal ou vegetal. Quais são? Restos de animais, excrementos, folha de papel. E o inorgânico, quando é composto por vidro, plásticos e metais. E qual será a diferença do orgânico e do inorgânico? Só de ver aqui os exemplos, vocês saberiam falar para a Pro? O que acontece com restos de alimentos, com folhas de papel? Se a gente, vamos dizer assim, jogá-los, não na natureza, em qualquer lugar, eu estou dizendo, tá bem? Mas se ele for decomposto aí na natureza, o que acontece com eles? Eles conseguem o quê? Se decomporem? Será isso? E o vidro, plásticos e metais, será que conseguem? Vamos deixar essa questão para nós continuarmos o nosso estudo. Temos também outros exemplos de lixo, como o lixo eletrônico, formado por eletrodomésticos, televisores antigos, placas e circuitos de computadores, entre outros. É importante ressaltar que estes tipos de resíduo não têm a capacidade de se decompor sozinhos no meio ambiente e ao longo do tempo, ou seja, não são considerados biodegradáveis. O que nós aprendemos aqui? Que tem também outro tipo de lixo. Qual é ele? O lixo eletrônico. Quais são os exemplos? Olhe, eletrodomésticos, televisores antigos, placas de circuitos de computadores, entre outros. É importante, o que fala sobre isso? Que eles não têm a capacidade de se decompor sozinhos no meio ambiente ou ao longo do tempo. Não são considerados, olhem essa palavra, biodegradável. O que será que é biodegradável? Vou grifá-la aqui de azul. Vamos continuar nossa leitura, ver se a gente vai encontrar mais respostas.
Atualmente, observamos um aumento do volume de lixo em todo o país, resultado da industrialização e da ampliação do consumo, que utiliza de embalagens de baixo custo e produtos com um ciclo de vida mais rápido e que exigem coleta especial e descarte específico, como pilhas e baterias de celulares, pneus, sofás e móveis. Então, aqui já está falando do quê? Olha, do aumento do volume de lixo. O que isso significa? Que cada vez mais a gente consome mais e se a gente compra, a gente joga fora também. Então, fala aqui a questão das embalagens. Olha, questão das embalagens, né? Fala também de materiais como pilhas, baterias, celulares, pneus, sofás e móveis, que são coisas que as pessoas jogam fora mesmo, né? Então, isso tudo vai gerar... Onde se coloca tudo isso? Isso tudo traz uma consequência. Qual é a consequência? O aumento do volume de lixo. Vamos ver agora se essa segunda parte vai nos dar algumas respostas. Olhem só, a importância da reciclagem. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são essenciais para auxiliarem a reduzir o consumo de energia e a poluição do meio ambiente. Desta forma, colaboram com a manutenção da vida do planeta e também do meio ambiente. Como será que elas fazem isso? Porque está dizendo, ó, a coleta seletiva, tá? O que mais? E a reciclagem. Está falando de duas coisas importantes. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem. Elas são essenciais para quê? Para reduzir o consumo de energia, de poluição do meio e poluição do meio ambiente. Como será que elas fazem isso? Será que se eu reciclo muitas coisas, por exemplo, com isso vai fazer com que se fabrique menos aquele tipo de coisas que eu estou reciclando e com isso vai promover toda essa redução no consumo? Será? Vamos ver mais adiante? Olhem só. O material coletado no lixo pode ser separado e reaproveitado como matéria-prima em um novo processo industrial, voltado à fabricação do mesmo material. Os exemplos desse tipo de reciclagem incluem o papel e o vidro. Latas de alumínio e fios de cobre também são considerados materiais recicláveis. Estes metais citados podem ser usados em novos processos industriais para fabricar novos produtos. Então aqui nós já vimos coisas importantes, porque fala que esse material coletado, eles podem ser, olhem só, separado e reaproveitados. Como? Olha, como matéria-prima. O que é matéria-prima? Olhem só, aqui tem exemplos que diz assim, ó, os exemplos desse tipo de reciclagem inclui o papel e o vidro, latas de alumínio e fios de cobre. Também são considerados materiais recicláveis. Eles servem para quê? Eles são usados em novos processos industriais para fabricar o quê? Novos produtos. Olhem só, que interessante. Então, a matéria-prima para fabricar novos produtos. Aqui embaixo, muitas empresas usam a reciclagem como vantagem para reduzir custos, ampliar os lucros e ainda preservar sua imagem e reputação junto aos consumidores. Além disso, a reciclagem pode diminuir o desemprego devido à formação de cooperativas que arrecadam o lixo para ser reciclado.
Isso é fato, não é? Então, aqui, olha, hoje muitas empresas têm essa preocupação social, como diz aqui. Então, o que que elas fazem? Elas utilizam o quê? A reciclagem como vantagem. Para quê? Ela fica com uma imagem boa junto aos seus consumidores. Olha aqui, quando fala assim, ó, sua imagem, reputação junto aos consumidores. Além delas, vamos dizer, reaproveitarem o lixo, utilizar como matéria-prima, ela ganha essa boa reputação, porque hoje o lixo é um problema muito sério, muito sério. Imaginem só, a gente vai ficar enterrando lixo, mais toneladas de lixo? Não pode, não é? E aqui fala assim, ó, a reciclagem, o que que acontece? Ela diminui o desemprego. Como? Formam-se as cooperativas. Aqui na nossa cidade mesmo, nós temos a cooperativa, onde chegam os lixos considerados recicláveis e eles separam esse lixo para vendê-los às empresas certas, tá bem? Então, com isso, além de poluir menos o meio ambiente, o que que acontece? Reaproveita como matéria-prima e com isso se produz menos lixo. Ouviu aí? Teve gente que fez essa pergunta para ser respondida, não é? Então, aqui, olhem só, já respondemos algumas coisas. A Pro vai mandar algumas questões lá no Google Forms para vocês responderem, tá bem? Olhem só o que eu vou querer saber. O que mais você acha que seria importante saber sobre o lixo? Como poderíamos saber mais sobre esse assunto? Onde a gente tem que procurar? Onde podemos buscar essas informações? Vocês sabem? Então, a Pro vai mandar para vocês mandarem aí suas opiniões, certo? Tá bem, pessoal? Beijos!